Vamos resolver agora a questão 87. A questão 87 fala o seguinte: na figura 1 tem-se um circuito, figura 1 é essa aqui, tem-se um circuito circuito elétrico com resistores ômicos montados com um amperímetro ideal, A, colocado em contato entre os pontos X e Y. Está aqui os pontos X e Y e aqui está o amperímetro A, que indica uma corrente elétrica de intensidade igual a 2 amperes. Além disso, no circuito tem-se uma fonte ideal que alimenta o circuito com 12 volts, uma resistência R1, uma resistência R2 de 6 ohms e uma resistência R3 de 3 ohms. Na figura 2, mostra-se, figura 2 é essa aqui, mostra-se quando o amperímetro é substituído por um resistor ôhmico R4 com valor de resistência igual a 3 ohms. Neste último caso, qual o valor da tensão em volts sobre o resistor R4? O que a gente precisa aqui? Eu fiz aqui no laboratório eletrônico, né, do PET Colorado, eu fiz esse esquema aqui, ó, fiz esse sistema, né, mostrando esse circuito. Mostrando o circuito, aí aqui a gente tem a resistência de 3 ohms aqui, a resistência de 6 ohms aqui, 12 volts e 2 amperes aqui, e aí ele já me dá, tá vendo? Que essa resistência aqui tem que ser o quê? Tem que ser 2 ohms. Mas tá, eu fiz isso aqui. O que eu preciso fazer agora? Aqui já daria, né? Se a gente tivesse na prova seria excelente. Mas o que eu preciso fazer para encontrar a resistência, né? R1? Porque a gente tem que encontrar primeiro essa resistência R1. Então, a gente tem aqui um detalhe. Vou mostrar o circuito melhorado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever o circuito de maneira a ficar melhor, porque a gente tem esse resistor aqui em série com esses dois que estão em paralelo. Então, eu vou colocar aqui ele melhor. Então, tá vendo? É o resistor aqui, ó, um que eu já falei que é 2 ohms aqui, a gente fez por esse laboratório eletrônico. Então, veja que a gente tem essa resistência aqui, 3 ohms, o amperímetro aqui, ó, logo depois da resistência, tá? 2 amperes. 2 amperes, e aqui a outra resistência de quê? De 6 ohms. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular qual a tensão aqui. E a tensão aqui, por esses dois resistores serem em paralelo, elas são iguais. Então, eu vou ter aqui, ó, vou chamar aqui de velinha, tá? E aqui também velinha, né? A tensão que passa na, na resistência de cima passa na de baixo. E aí, utilizando a lei de Ohm, eu tenho que V é igual a R vezes I. Aí eu vou trabalhar aqui, ó, nessa primeira. Eu tenho V', né? É igual a resistência. A resistência é quanto? Ele fala aí 3 ohms vezes o quê? Vezes a corrente, que são 2 amperes. Então, tenho 2. Então, eu vou ter que a tensão no resistor de cima, tipo aqui, a tensão no resistor de cima vai ser igual a 6 volts, certo? Então, se é 6 volts em cima, vão ser 6 volts embaixo. Então, tem aqui, ó, 6 volts e aqui 6 volts, correto? Bem, se aqui embaixo é 6 volts eu tenho uma resistência de 6 ohms, então eu vou ter aqui que a corrente ali vai valer quanto? Utilizando a lei de Ohm, V, RI, V', né? V vale 6, a resistência vale 6, e a intensidade é que eu vou descobrir, 6 dividido por 6 vai dar 1, então tenho que I vale igual a 1 ampere. Veja, daqui sai 2 amperes e aqui sai 1 ampere. Então ele vem para cá, ó, ele faz esse caminho, você está vendo aí as setinhas, né, no sentido convencional da corrente. Essa aqui se une, então aqui ela soma. Soma e sai quanto? Vai sair exatamente o quê? 2 mais 1, né? Vão sair 3 amperes. Então ela chega aqui, ó, 3 amperes, tá bom? Então eu já sei que a tensão do circuito são 12 volts, tá?
O que eu preciso descobrir agora? Eu preciso descobrir, eu sei que aqui são 6 volts, e aqui ele vem 3 amperes, entra aqui 3 amperes, ó. Aqui, essa resistência está em paralela, está em série com essa aqui. Então, ela entra aqui 3 amperes, certo? Ela entra aqui 3 amperes, sai daqui 3 amperes, entra aqui e aí ela se divide, 2 para cima e 1 para baixo. Então, se ela entra aqui 3 amperes e aqui ó, ela consome 6 volts, então quanto que ela consome aqui nessa resistência? 6 volts. Aí, utilizando de novo a lei de Ohm, eu consigo descobrir o quê? Descobrir a resistência. Aqui já tem 2 ohms porque pelo programa, né? Pelo laboratório aqui virtual. Mas quando eu faço, eu sei que aqui tem 6 volts, eu venho aqui, ó, 6 igual a resistência que eu não sei e a corrente que vale 3. 3. Então, quando eu faço a conta aqui, ó, R6 dividido por 3, eu tenho que R vale 2 ohms. Então, esse laboratório aí, né, esse laboratório digital, ele já nos mostrou lá no começo, desde lá do começo, que essa resistência aqui valia 2. Mas eu fiz a conta aqui para a gente chegar até ela. Vou jogar essa resistência de 2 ohms para cá. Porque aí ela vai me ajudar 2 ohms para cá. E aí eu tenho aqui, ó, 2 ohms, tenho todas essas resistências. Eu posso calcular o quê? Eu vou calcular a corrente desse circuito, tá? Então tem essa resistência 2 ohms, ele trocou esse amperímetro por essa resistência, então ela está com uma corrente nova. E a gente vai calcular isso agora, tá bom? Então, ó, como eu falei, ó, a gente já encontrou a resistência aqui 2 ohms. Agora a gente vai precisar encontrar o quê? A corrente. A gente tem essa resistência aqui que está em série com essas resistências aqui. Essa aqui está em série com essa que está em paralelo com essa. Tá, vou colocar o circuito aqui para vocês observarem o que está acontecendo, né? Então a gente tem aqui, ó, a resistência R1, aqui a R3, R2 e R4. A gente precisa descobrir qual é a tensão, né, aqui nessa resistência, tá? Qual o valor da tensão em volts no resistor 4. Bom, então a gente tem aqui o sentido convencional da corrente, tá vendo que ela se divide aqui. Então vamos descobrir agora, a gente vai descobrir a corrente do circuito. Então aqui, ó, eu tenho esses dois aqui estão em série, tá? Esses dois aqui estão em série. Então se estão em série, eu vou somente somar 6 ohms. Certo? 6 ohms. E aqui, ó, tá em paralelo com esse aqui, certo? Então, ó, se eu quero descobrir a resistência equivalente ali, eu vou ter o quê? O produto, né? A gente sabe que é 6 dividido por N, tá? Quando são resistores iguais, né? Tem aqui dividido por N. Mas vamos fazer aqui. 6 vezes 6 dividido por... Tem aqui a resistência equivalente. Eu estou fazendo desse com esse. Então, eu vou ter 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. 6 vezes 6, 36, dividido por 12, vão ser 3 ohms. Por isso que eu falei que é resistência dividido pela quantidade. Então, são 2, 6 dividido por 2 dá 3. Tá bom? Então, a resistência equivalente vai ser 3. E aí, eu vou colocar aqui o outro circuito já com essa resistência equivalente. Colocando o outro circuito, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Como eu falei aqui, era 6, 6, então fiquei aqui, ó, 6 com 6 e mais essa resistência aqui, tá? Só que aqui eu tenho o quê? Uma resistência equivalente de 3, então somado com essa aqui eu vou ter 5, tá? Então eu vou ficar assim, ó, na lei de Ohm, V igual a RI. V são 12. A resistência equivalente, ó, aqui deu 3, não é? A gente não fez aqui, ó. Dessas duas aqui, dá 3. 3 com mais 2, 5. Aqui está em série com essa, 5. Tenho 5 vezes I. I, isso é igual a 12 dividido por 5, que vai dar 12 dividido por 5,
está 2,4. Então deu 2,4 amperes. Aí olha o que acontece. A corrente, ó, a corrente sai daqui, sai 2,4 e ela entra aqui e ela consome aqui uma certa quantidade de tensão. Quanto que seria? Vamos ver ali. Aqui eu tenho, ela chega a 2,4 amperes aqui, né? Então eu tenho, ó, lei de Ohm, VRI, e aí eu vou ter, eu sei que ali vale 2, e a corrente vale 2,4, então eu tenho que 2 vezes 2,4 vai dar 4,8 volts. 4,8 volts. Bom, então se aqui consome 4,8 volts, para cá sobrou quanto? Sobrou 12 menos 4,8, 12 menos 4,8, 7,2. Então entra 7,2 aqui nesse circuito. 7,2, né, volts. E aí vai chegar tanto 7,2 para cá, para essa aqui, quanto aqui, porque aqui está em paralelo, né? Então a corrente é a mesma. Então, olha aqui, olha que interessante. Ele chega a 7,2 aqui para o 6, para essa aqui de baixo. Só que a gente precisa descobrir quanto que é a tensão aqui, ó. E aqui ele está chegando 7,2. Aqui no R2 a gente já sabe, né? Só que ele chega a 7,2 para esses dois resistores aqui. Para esses dois resistores. Ele também chega a 7,2. Bem, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma coisa. Olha só, eu tenho uma corrente de 2,4. É óbvio que aqui a gente já sabe que vai se dividir, porque os resistores são iguais, ó, 3 e 3, então vai ser 7,2. Aqui consome uma parte e aqui consome outra. Mas o ideal não é esse. O ideal é a gente fazer aqui a conta, né? Eu sei que na hora da prova, a gente aqui já mataria a questão e já sabia que é 3,6 a resposta. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Como seria isso? Eu sei aqui que a corrente, ó, a corrente do circuito é 2,4. Então ela vem 2,4 aqui e se divide, ela se divide igual. Por quê? Aqui são 6 ohms e aqui também são 6. Aqui são 6 ohms, e aqui também são 6 ohms. Então, ela se divide. Ela vem aqui para baixo 1,2 e aqui para cima também 1,2. E aí vamos passar para cá. Esse 1,2 ele está vindo para cá, ó. E aí ela passa por aqui, lembrando que esses aqui estão em série, então a corrente vai ser a mesma. Então no R3 passa 1,2 e no R4 passa o quê? 1,2. E aí quando eu, utilizando a lei de Ohm, que eu venho para cá, ver, e aí eu estou analisando somente aqui no R4. Eu sei que chega ali 1,2 de corrente. Então eu tenho ali, ó, V, botar 4 aqui, eu vou ter o quê? Ó? A resistência vale 3 ohms, tá? E a corrente vale 1,2, tá? E aí quando eu faço essa conta, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar que a tensão vai valer 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Então eu tenho que 3,6 volts, tá? Então, com a corrente aqui, ó, eu já consigo ver que ela chega aqui 2,4 e ela se divide. Por quê? Quando eu faço aqui com essa resistência equivalente, elas são iguais. Então, a mesma corrente que passa em cima, passa embaixo também. A tensão que passa em cima, por ser paralelo, tá? Por ser paralelo, vão ser as mesmas. Mas aqui, a corrente se divide, tá? Ela vem 2,4, vai para cá 1,2, passa por aqui, vai passar pelas duas, né? Porque aqui na verdade são duas resistências. Essa aqui é somente uma resistência equivalente. Ela passa pelas duas e depois se junta aqui de novo, né? Se junta aqui de novo com 2,4 amperes. Então, a resposta certa da questão, aí por isso que a gente fez aqui e já chegou com a corrente e calculou a tensão exatamente aqui na resistência R4. Essa questão ficou um pouco grande, que eu quis fazer o passo a passo, mostrar ela didaticamente, tá? Eu sei que
bem antes já poderia ter resolvido a questão, mas o passo a passo é interessante que a gente abordou algumas coisas, tá? É legal fazer isso aqui, tá? Fazer um circuito simplificado, né, para a gente poder analisar, mas tem que ter cuidado para depois lembrar do circuito antes, porque se eu fizesse aqui, eu poderia ter errado, né? Aqui com 6 volts. Eu poderia ter errado, tá bom? Então, a resposta certa é a letra A. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário e até a próxima.